Vamos resolver a questão 80, que fala o seguinte: um cilindro dotado de um êmbolo contém aprisionado em seu interior 150 centímetros cúbicos de um gás ideal a temperatura controlada de 22 graus Celsius e a uma pressão de 2 Pascal. Considere que o êmbolo do cilindro pode ser movido por uma força externa de modo que o gás seja comprimido a 1/3 do seu volume inicial, sem, contudo, variar a sua pressão. Nessas condições, determine em Pascal a nova pressão a qual o gás será submetido. Então, a gente vai ter um cilindro aqui, vou tentar desenhar um cilindro, tem um pouquinho de paciência. Um cilindro aqui seria a parede do cilindro, tá? Aqui, né? Aqui está o cilindro, né? Parte do cilindro. E aqui a gente tem uma parte móvel, que é o pistão, né? Vamos supor que tem um cabo aqui que alguém, uma máquina, alguma coisa vai empurrando. Então ele vai empurrando para cá. A gente tem uma quantidade de gás aqui, né? Vamos colocar aqui como se tivesse gás aqui, né? Aqui. Aí o que acontece? Esse pistão vai se movendo para cá, para a esquerda, e ele vai comprimindo esse gás que está aí dentro. Só que tem um detalhe: a gente tem um volume inicial, né, de 150 centímetros cúbicos. A gente tem uma temperatura inicial de quanto? De 22 graus Celsius. Só que a gente vai ter uma temperatura final também, porque ele fala aqui, ó, considere que o êmbolo pode se mover com a força externa de modo que o gás comprimido 1/3 do seu volume inicial, inicial, sem, contudo, variar a sua temperatura. Então, não vai variar a sua temperatura. Então, a temperatura final vai ser o que também? 22 graus Celsius. E se ele vai, então o volume vem, ó, o êmbolo vem comprimindo até chegar aqui. Quando ele chega, ele está 1/3 do volume inicial. Então, o volume final vai ser quanto? O volume final vai ser 150 dividido por 3. 1/3, né? 150 dividido por 3. Então, a gente lembra daquela formulazinha, PV, né, igual a nRT. O que a gente tem aqui? A quantidade e a constante não vai mudar, a quantidade de gás, de moléculas aqui dentro. E a constante não vai mudar. Então, a gente tem que NR vai ser igual ao quê? PVT. Correto? PVT. Então, se NR não muda, então o inicial, né, o PVT inicial vai ser igual ao PVT final, porque eu vou ter aqui, ó, NR também, né, PVF, né, TF. Então, como o NR não vai mudar, está aqui dentro, não entrou mais molécula, nem saiu nada, então eu vou ter aqui que pressão inicial, volume inicial, né, dividido pela temperatura inicial, vai ser igual a pressão final, temperatura, volume final e a temperatura final. Agora a gente vai só substituir. Quem é a pressão? A pressão inicial. Pressão inicial é o quê? 2, né? 2. Quem é o volume inicial? 150. Né? A temperatura inicial, 22. Qual é a pressão final? É exatamente o que a gente está procurando. Né? O volume final, 50. E a temperatura final é 22. Então eu posso cortar esse 22 com esse 22. Eu posso cortar esse 50 com 150, que vai ficar 3. Então eu vou ter o quê? Que minha pressão final vai ser igual ao quê? 2 vezes 3, 6. Né? Pascal. Entenderam aí? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.